do sistema essa questão de fazer as amarras todas no contrato e fazer esse monitoramento. Seguindo aqui na leitura do texto, tá? Na base desse primeiro desafio, então, de desenvolver essas competências, estão as dificuldades em especificar produtos de saúde que engendrem desfechos virtuosos e que permitam a transição do produtivismo do pagamento por procedimento, que induz a oferta de cuidados de baixa qualidade, para uma efetiva valorização de desfechos positivos para a população. Bom, vamos traduzir essa parte aqui, que isso aqui é bem importante. O que essa segunda frase aqui desse parágrafo nos diz? Que dentro da área da saúde nós temos uma situação muito complexa. Se tem por um histórico a remuneração por produção, certo? Hoje, se a gente for ver a maioria dos planos de saúde, como é que ela remunera o hospital, o médico, a clínica, a gente vai ver que é por produtividade, ou seja, atendi 10 consultas, vou receber por 10 consultas. O paciente ficou internado por 10 dias, vou receber 10 diárias. O paciente fez 20 exames de laboratório diferentes, o prestador de serviço vai receber por esses 20 exames diferentes solicitados, tá? E essa lógica de pagamento, de remuneração, se chama remuneração por taxas por serviço. A cada serviço prestado, existe uma taxa, existe uma cobrança para isso. Nessa lógica de taxas por serviço, quanto mais dinheiro eu gastar, quanto mais exames eu pedir, quanto mais tempo o paciente ficar internado, quanto mais consultas ele fizer, mais o prestador de serviços recebe, certo? E é isso, é essa crítica aqui que é feita, então, a essa questão do produtivismo, né? Então, há um incentivo a uma prestação maior de serviços e que talvez nem sempre seja o mais adequado, seja realmente o necessário. Então, o SUS, desde a sua concepção, ele muda essa lógica e não fala mais em remuneração por produção, por taxas por serviço, e sim numa remuneração por diagnóstico, ou também conhecida de remuneração por pacote. O que significa isso? O paciente internou no hospital, tá? Dependendo do diagnóstico desse paciente, vamos dizer que seja para fazer uma cesariana, tá? O valor já está pré-fixado. Não interessa se o paciente vai ficar um dia ou se ele vai ficar 10 dias, o valor é fechado. Não interessa se o paciente vai usar mais ou menos medicação. Não interessa se ele vai fazer mais exames durante essa internação ou menos exames. O valor que vai ser pago é o mesmo. Tá? É um pacote fechado. Mais adiante na nossa aula de economia, eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa tabela do SUS, para vocês entenderem isso que eu estou falando. Então, hoje é só uma pincelada, só para vocês terem uma ideia, né? Então, o SUS hoje discute muito esta forma de remuneração e um dos seus desafios é buscar essa mudança da forma de remuneração para um modelo que é entendido como mais adequado, que não se tem tanto um estímulo a uma superutilização dos serviços, tá? Então, por isso que nesse quadro aqui, deixa eu voltar no slide do quadro, nesse quadro aqui, nessa primeira coluna, fala nessa questão da necessidade de desenvolver competências. Quem é que tem que desenvolver essas competências? O Sistema Único de Saúde precisa cada vez mais se qualificar e desenvolver estas competências para poder trabalhar de forma adequada, para que o sistema funcione melhor.
Segundo desafio, também está lá, nas páginas 201, 202 do livro do Gadelha, que está disponível aí para vocês, né? Então, se fala em oportunismo nos contratos. O que significa isso? Então, o segundo desafio está relacionado ao problema do oportunismo nos contratos, seja do contratante, seja do contratado. Então, vamos entender um pouquinho mais. Apenas uma análise franca e serena dos riscos do oportunismo irá nos permitir reduzir esse risco de tais serviços e que traduziram cuidados de melhor qualidade, que traduziriam cuidados de melhor qualidade. Então, o que se quer dizer com esse oportunismo? Muitas vezes, dependendo da situação, quando eu estou contratando o serviço privado, esse serviço privado pode se aproveitar de alguma cláusula que está dentro desse contrato para tirar algum proveito daquela situação e não termos a garantia de que esse serviço vai ser prestado com qualidade. Da mesma forma, o Sistema Único de Saúde, como contratante dessa relação, por vezes pode não usar dos melhores mecanismos aí e ter problemas, como hoje nós temos, de que o valor que o SUS remunera para os seus contratantes não paga sequer o custo que esses hospitais têm com o atendimento ao SUS. Para a gente ter uma ideia, existe uma estatística nacional no Brasil de que a cada R$ 100 que um hospital privado credenciado gasta com paciente do SUS, esse hospital privado credenciado só vai receber de volta do SUS R$ 70. Ou seja, fica R$ 30 de falha, de lacuna. Quem é que paga esses R$ 30? Aí é toda uma busca muito complicada que esses hospitais privados têm por emendas constitucionais, recursos de parlamentares, ações da própria comunidade para vir mais recursos para o hospital. Né? Às vezes, alguma coisa o próprio município fornece de recursos. Por algumas situações, muitas vezes, o que se teria de lucro com o atendimento de pacientes particulares e de convênios acaba sendo usado neste prejuízo que se tem com o SUS. Tá? Então, é uma realidade bastante complexa e por isso que aparece aí nesse segundo desafio. Tá? E por último, para a gente fechar, então, o quadro, custo da perda de coordenação. Tá? Esse custo da perda de coordenação tem a ver com, bom, no momento que eu presto o serviço, eu sei o que está acontecendo, eu tenho gestão sobre aquela situação e eu controlo os custos sobre isso. No momento que eu tenho uma terceirização desse serviço, contrato, as instituições privadas, eu preciso ter toda uma estrutura de monitoramento, de acompanhamento, e muitas vezes se perde o controle de algumas ações. Eu preciso montar toda uma estrutura de pessoal qualificado para fazer o acompanhamento e a gestão dessa prestação de serviços, tá? Então, só para a gente ver aqui o que diz, né? O terceiro desafio, por sua menor visibilidade acadêmica, envolve os custos da perda de coordenação provocados pela transição do modelo de coordenação hierárquica burocrática, que caracteriza a administração pública direta, ou seja, o Sistema Único de Saúde, para um modelo mais flexível, descentralizado e fragmentado, pressuposto na contratualização, ou seja, no momento que eu passo a gestão, a prestação do serviço para a iniciativa
privada para os prestadores privados, né? A lógica muda bastante e eu vou ter algo mais flexível, eu vou ter a descentralização das decisões e a descentralização do poder e uma fragmentação, porque cada um vai fazer da sua forma, tá? Então, essa é a lógica aí desse custo da perda de coordenação. Eu acho que encerramos aqui essa parte. Sim, esse era o último slide. O André está dizendo que precisa sair. Tá bom, André, sem problemas, tá? Na próxima a gente se fala, ou então depois você assiste a gravação. Não tem problema nenhum. Pessoal, e principalmente aí para a Manuela, que pediu aí essa explicação. Manuela, eu tentei trazer mais argumentos, né? Para a gente entender um pouco mais essa lógica. Realmente não é uma temática fácil de entender para quem está começando a estudar sobre o assunto, mas eu tentei esmiuçar de uma forma um pouco mais detalhada aí para tentar clarear. E aí, o ganho para vocês, né, é essa obra que está disponível aí, que vocês podem depois, se quiserem, se debruçar sobre esse material, estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais essa lógica toda da economia e do financiamento da saúde no Brasil, vai ser bem legal. Nós vamos, seguidamente, nas nossas aulas, voltar a este livro, porque ele é uma das obras mais completas e mais atualizadas que a gente tem, falando dessa temática para o sistema de saúde brasileiro, tá? Manuela, ficou um pouco mais claro? Era essa a dúvida? Então, eu achei que deu uma boa clareada no que eu tava pensando. Mas, só pra mim reafirmar, assim, isso, Claro. assim, é mais... Esses desafios são sobre quando o SUS contrata uma rede privada e não quando é administrado diretamente pelo Estado. Perfeito. Isso aí, conseguiu pegar bem. Estamos falando de desafios quando o SUS não tem o serviço próprio, não consegue administrar e prestar esse serviço próprio, e ele vai contratar os prestadores privados. É isso aí. Tá, então esses desafios só se englobam para este contexto, não Para só... esse contexto. Perfeito. Tá. Isso aí. Não Isso é aí. um desafio, assim, do SUS em si, sem ter essa contratualização. Se no mundo ideal, vamos imaginar, né, Manuela? No mundo ideal, o que seria o perfeito? Que o SUS prestasse todo o serviço, que tivesse os hospitais que comportassem todos os seus pacientes, que todas as unidades básicas de saúde, todas as UPAs, todos os laboratórios de análises, toda essa estrutura que é necessária para a saúde fosse própria do SUS, certo? Mas não é, né? Trazendo um exemplo que a gente acabou não falando na semana que a gente falou sobre esses assuntos, a gente falou bastante assim, quais são os hospitais que atendem pelo SUS e tal. E aí eu queria falar de Porto Alegre especificamente, que a gente tem 2 unidades de pronto atendimento, 2 UPAs, né, que também não são serviços próprios do SUS. Uma delas é a UPA da Bom Jesus e a outra é a UPA da Lomba do Pinheiro. Como é que funciona isso? Existe uma empresa que administra essas 2 UPAs, que tem a sua sede em São Paulo, e o SUS contratou esta empresa para administrar e prestar os serviços dentro dessas 2 UPAs. Então, todo o funcionamento dessa UPA é gerenciado por essa empresa terceirizada aí. Então, a gente tem a terceirização tanto nos hospitais, quanto nas UPAs, quanto nas UBSs também. Tá bem? Tranquilo? Tá bem, perfeito, obrigada. De nada.
E, Manuela, eu queria te agradecer por tu ter trazido essa questão, né? Porque às vezes a gente fica com essa dúvida, mas a gente fica naquela, será que eu pergunto? Será que eu peço para explicar? E a Manuela tomou uma atitude aí muito legal, por isso eu quero falar na frente de todo mundo, que até para estimular os colegas a fazerem isso, né? Fiquei com dúvida, não entendi, achei muito complexo aquele assunto, vamos discutir, e essa é a ideia também da tutoria, que a gente possa agregar aí informações para ajudar vocês, tá bem? Ai, prof, muito grata, porque realmente esclareceu muita coisa para mim. Realmente, muito obrigada. Que bom, que bom. E qualquer coisa, então, estamos aí à disposição para novos questionamentos. Bem legal. Bom, pessoal, agora momento que eu deixo aberto aí para vocês, se tiverem mais alguma questão para trazer. Eu sei que nem sempre todos conseguem participar aqui da tutoria. Eu vou falar, enquanto vocês vão pensando se tem mais algum assunto para discutir, eu quero comentar com vocês que a nossa turma hoje está com... Oi, pessoal, não sei o que houve aqui, mas caiu a minha conexão, fui derrubada. Vocês estão me ouvindo? Só dei um joinha aí, só para ver se está tudo ok. Obrigada. Então, eu estava dizendo que hoje, na turma do primeiro semestre, nós temos 46 alunos, tá? No nosso grupo de WhatsApp, eu tenho 39 de vocês listados aí. Eu imagino que esses 7 colegas que não estão no grupo do WhatsApp também não têm participado de tutoria e tal. Mas qual é meu pedido a vocês? Caso vocês conheçam algum colega que não está no grupo do WhatsApp e vocês saibam que ele seja aluno do curso, por favor, podem incluir esse colega lá no grupo, porque todos vocês são administradores no grupo do WhatsApp. Então, vocês podem a qualquer momento incluir outros colegas. E a ideia é que a gente possa ter todos os alunos listados no WhatsApp, claro, todos os que queiram participar do grupo, porque é um grupo por adesão, né? Não é obrigatório, para que a gente possa ter uma comunicação que funcione melhor lá dentro desse aplicativo para a gente poder conversar. E até para a gente poder, muitas vezes aí, amanhã nós vamos fazer a eleição do representante de turma, daqui a pouco alguém vai dizer, mas eu não sabia, né? Por quê? Porque a gente está fazendo lá pelo WhatsApp. Então, é importante que todos estejam participando. Outra questão, já falei na tutoria passada, a gente já vai vendo a diferença aí, já consigo encontrar vocês bem facilmente pelas fotinhos dentro do site, né, dentro do nosso Moodle. Muita gente já ou mudou a foto, ou botou uma foto, atualizou lá o seu perfil e botou foto, mas ainda tem alguns colegas que não nos deram o prazer de ver a sua imagem. Então, peço que, assim que possível, para aqueles que ainda não colocaram a fotinho lá dentro do Moodle, peço que coloque, para que a gente possa sempre fazer a relação da imagem de vocês com o nome, e aí vai ficando mais fácil para os professores, para a coordenação, para os tutores, para localizar vocês, tá? Então, quem ainda não conseguiu fazer lá, peço que dê uma atenção para isso. Por favor, Simone, fique à vontade. Boa noite. Boa noite.
Eu não entrei lá, não botei foto ainda, sou uma das que estou sem foto. Tá, Simone. Mas a minha pergunta é assim, ó, eu abri o questionário para dar uma olhada e já ir conhecendo. Ótimo. Como assim, ó, eu sou uma pessoa que estou há muito tempo sem estudar, ainda mais agora fazendo assim online, a gente encontra muita dificuldade, Sim. né? Mas estou indo, estou procurando, Aham. tendo suporte aqui com a família, estou buscando Que bom. ajuda. Tá. Quando eu abri o questionário, ali aparece que a gente tem seis tentativas para responder. É isso? São só 6 vezes que a gente pode abrir o questionário? Tu lembra de Ou qual disciplina que você viu isso? Porque foi no para nosso da teoria da administração? então deixa eu entrar nele para ver se está aparecendo isso. Porque não era para ser, tá, Simone? Eu até Ah, tinha tá. comentado em outros encontros que vocês tinham infinitas possibilidades de testar, de entrar e sair. Sim, pois é, eu me lembro disso que foi Aham, conversado, que eu perguntei da prova também, né, do tempo que sim. ficaria a prova aberta, e Aham. daí depois eu fui ver o questionário e ali aparece 6 opções. Simone, Hum, eu acho, posso estar enganada, mas eu acho que você leu de forma equivocada, porque ó, eu estou com ou ele pode aberto ser. aqui, até vou compartilhar aqui com vocês para ficar melhor, peraí, que aí a gente pode tirar a dúvida por aqui mesmo. Deixa eu ver se você enxerga o que eu estou mostrando. Porque hoje eu fiz 4 provas e são 6 perguntas e uma Isso. tentativa. Então, eu acho que Simone sem querer se confundiu. Isso. E, Gabriela, para a gente também não fazer confusão, tá? O que você fez foram questionários, não provas. Questionário, é. A Questionário. Não, prova nós vamos fazer lá no final do Isso. semestre, tá? Sim, sim, sim. Importante. Isso mesmo, era isso que eu também tinha pensado, Gabriela, a mesma coisa que você. Olha só o que diz lá. Neste desafio, você terá 6 questões para responder. Então, são 6 questionários, são 6 disciplinas, cada uma das 6 disciplinas tem um questionário para responder, e nós temos 6 questões, tá? Você terá somente uma tentativa para acertar o máximo de questões. O que significa isso? Uma tentativa. Você pode entrar e sair quantas vezes quiser do questionário, mas quando você marcou tudo e diz, tá, agora é valendo, e você diz terminar e enviar o questionário, é isso que ele está se referindo a uma tentativa. Então, terminei, encerrei, tá, agora é isso, vou mandar para avaliação. Depois que você mandar para avaliação, não tem a possibilidade de você ter uma nova chance de refazer o questionário. É essa a lógica que a gente usa, tá? Então, é uma tentativa de envio, mas você pode entrar quantas vezes quiser. Terminado e decidiu enviar, aí é só uma tentativa. Não sei se clareou um pouco mais, Simone. É que quando eu entrei, daí apareceu ali, deixa eu tentar abrir aqui, que eu tô com... Isso, vamos fazendo junto. Eu também vou tentar entrar daqui a pouco. Realmente pode ter alguma mensagem que eu não estou vendo aqui. Quando eu entrei, daí apareceu ali já que era a primeira tentativa que eu estava fazendo, né? De entrar. Tá. Deixa eu entrar aqui no meu. Entra no teu. Porque o meu, como é o meu histórico de professora, talvez não apareça exatamente o que vocês enxergam. Por isso que é bom você mesma olhar aí. Aqui no meu já diz, ó, tentativa 1, porque eu entrei uma vez só. Aí... Tá. Simone, eu vou te pedir uma gentileza. Lá em cima, bem no cantinho, tem assim, navegações do questionário. Tá. Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso. E aí eu já tenho uma, já está, no caso, utilizada, está em preto. Tá. Já está marcada. Então, deixa eu te explicar. Isso aí não são tentativas. Isso aí são as 6 questões,
e conforme você marca a questão, Ah, tá. aí escurece no quadro, ele fica marcado. Tipo assim, você já fez uma, você Sim. já fez duas, Ah, tá. ele vai marcando as que você marcou, né? No meu Ah, caso, tá. não está aparecendo, não fiz marcação nenhuma, então o que acontece? Ele não tem nada lá. Vou tentar marcar uma aqui, só para a gente ver, tá? Não, o meu não vai. O meu não Porque vai. como está assim, navegação do questionário, Aham. eu, Entendi. eu interpretei que seria as vezes que eu estaria entrando Isso, no isso. questionário. Perfeito. Que bom que tu trouxe isso, porque daqui a pouco quem ia entrar depois ia ter a mesma dúvida, Simone. Mas não É, é, tá? não é, tá. Não é, Tá bom, então, não é. obrigada. É a marcação das questões. Tá, Legal. Bom, menos um, obrigada. tirou um peso, né, Simone? Sim, com certeza, porque a Aham. gente entra, lê, às vezes não entende, daí tu sai, É, daí tu precisa sair, né? Não conseguiu isso mesmo. responder. É. Tá ok, então, E se obrigada. você deixar em branco, fechar, ele vai manter da mesma forma. Volto a dizer, o Ah, único tá. cuidado deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, só para mostrar para vocês. Eu vou deixar só marquei uma e cheguei aqui embaixo, vocês estão enxergando que tem um finalizar Aham. tentativa, tá? Se eu finalizar a tentativa, ele vai me perguntar mais uma vez. Porque Se daí eu esse finalizar é para mandar É para para mandar. vocês. Então, Tá. isso. Eu fiz cliquei uma vez no finalizar. Daí ele está me perguntando, enviar tudo e terminar, que aí se eu clicar aqui, ferrou, que aí Horror. encerrou a minha possibilidade de revisar, de olhar de novo, tá? Ah, Tá não ok. queria finalizar. Então, retorna a tentativa aqui, que ele vai abrir o questionário novamente, tá? Então, Tá certo, cuidado obrigada. com esse finalizar. O finalizar deu, acabou, não preciso mais fazer nada, quero enviar para avaliação. Tá bem? Tá bem, obrigada. Beleza, de nada. Pessoal, além dessa questão aí da Simone, alguém já deu uma espiada nos questionários? Importante que os questionários, pessoal, precisa, para que vocês tenham um bom resultado neles, uma boa avaliação deles, é fundamental a leitura das unidades 1 e 2 do e-book. São 6 questões. 3 questões da unidade 1 e 3 questões da unidade 2, tá? Então, para poder trabalhar melhor, é sempre bom dar uma olhada. Simone, tu ainda está com a mão levantada ou só não baixou? Pronto, baixou agora. Pergunto se temos mais alguma colocação. A Stephanie acabou tendo que sair. Não sei se o Cláudio quer dar algumas palavrinhas como candidato aí a representante de turma, ou para não. Agora eu pensei melhor, como a Stephanie não está, talvez seja uma campanha meio desleal, né? Só um falar. Então, vou pedir a gentileza, depois eu vou escrever lá no WhatsApp para a Stephanie ter a oportunidade também. Se o Cláudio e a Stephanie quiserem, na turma do WhatsApp, se manifestar e dizer por que eles acham, tipo o Big Brother, assim, por que acham que eu tenho que ficar, por que tem que votar em mim para ficar, né? Depois vocês se manifestam lá no WhatsApp, que aí os dois têm a oportunidade. Manuela está com a mão levantada, por favor, Manuela. Então, eu tô com uma dúvida em relação às atividades de produção do trabalho mesmo, assim. Tá. Alguns especificam que nós temos que ler a unidade 1 e 2 para Uhum. conseguir realizar. Porém, tem Isso. outras que não especificam que é necessário ter lido as duas. Isso Uhum. significa que nós podemos fazer o trabalho baseado no que a gente já leu na unidade 1 ou todas é necessariamente ler as duas unidades? Excelente a tua pergunta, isso é fundamental esclarecer. Nem sempre o professor colocou esta orientação na descrição da atividade e ele entende, daqui a pouco, que o aluno sabe que tem que fazer essa leitura da 1 e 2. Então, importante, por mais que não esteja escrito lá na atividade de produção
que precisa do estudo prévio, a recomendação sempre é, para qualquer uma das 6 disciplinas, primeiro faça a leitura, no mínimo, dos e-books. E no máximo, assistir a aula, olhar as outras atividades que tem ali, materiais complementares, tá? Então, esgota tudo o que tiver de material da unidade 1 e 2, para depois começar a fazer o trabalho. Essa é sempre a recomendação para todas as disciplinas, tá? E não sei se é uma exceção, talvez, mas a atividade de produção da gestão de compras e logística, ela coloca que a gente tem que partir da leitura do artigo que ela colocou em anexo. Ou seja, não é totalmente sobre a unidade 1 e 2. É para a gente fazer uma resenha crítica sobre o PDF que ela colocou em anexo. Ou seja, a gente pode fazer a resenha crítica lendo somente o que ela colocou no PDF. Claro que, enfim... Isso, assim, ó, Manuela, legal que isso tenha aparecido também. Da gestão de compras e logística, né, o material da unidade 1 e 2, eles vão te ajudar a ter linguajar, embasamento, para te ajudar a fazer a resenha. Mas, neste caso, se você não ler o artigo, você não consegue fazer a resenha, tá? Então, assim, o e-book das unidades 1 e 2, eles te dão um embasamento. Não é que ele seja obrigatório fazer a leitura para conseguir fazer a resenha crítica, mas o artigo precisa ser lido. Perfeito. Pois não. Tá bom. Simone, pois não. Tá, deixa eu fazer uma outra pergunta, não sei se tu vai conseguir me responder assim. Vamos tentar. Tá, eu tô ali fazendo o trabalho da teoria da administração, tá? Ok. Para mim poder te enviar, quero ver se eu te envio amanhã ou depois da manhã, para a gente ter um parâmetro se tá certo ou não, né? Que nem Maravilha. tu nos falou na outra aula. Aham. Mas esse trabalho, ele não precisa seguir uma regra tipo da ABNT, uma coisa mais complexa, ou precisa? Perfeito, Simone. Que bom que também apareceu essa pergunta, tá? Nesse primeiro semestre, pessoal, até estava comentando isso com o Cláudio hoje. Nesse primeiro semestre, a gente não faz uma cobrança tão rigorosa em termos de, tem que usar tal programa para fazer o trabalho, tem que usar as normas da BNT, tem que ter este formato. Não, a gente deixa mais livre para o aluno montar da forma que melhor ele entenda que esteja atendendo ali ao que foi solicitado. Então, não precisa se preocupar com normas da BNT, tá? O Cláudio me mostrou o trabalho dele com uma certa lógica de introdução, desenvolvimento, conclusão. Pode ser dessa forma, mas não é obrigatório, tá? O que é obrigatório? Neste trabalho de TGA, se fixar ali no que está sendo solicitado, né? Que é o quadro comparativo. Isso, que é o quadro comparativo dos 3 autores, com vantagens e desvantagens, e colocar algumas imagens relativas. Então, se você fizer num único, digamos, slide, conseguir colocar tudo isso, tá ótimo. Não, eu vou fazer um slide para cada coisa. Pode ser também. Eu vou fazer uma pequena introdução e vou fazer uma conclusão. Tá ótimo. Tá? Então, tudo está valendo. Tá, se quiser fazer a comparação das vantagens e desvantagens dos 3 autores num quadro só, também pode. Pode. Tá. Eu fiz o meu individual, já vou dizer mais ou menos como é que eu fiz individual, mas a gente tinha essa dúvida também, que até nós estávamos conversando, né, pessoal da farmácia, se poderia ser num quadro só ou teria que ser separado. Aí é como vocês acharem melhor, não existe uma regra para isso, tá? Tá certo, tá bom. Beleza. Ficou esclarecido, obrigada. Que bom, que bom. Temos mais alguma pergunta, alguma colocação, pessoal? Então, podemos ir nos encaminhando. O Cláudio está com a mão levantada. Fala, Cláudio. Só passei para agradecer a visita hoje, a minha instrução sobre o trabalho, né?
Tá bem, Enquanto legal. enquanto a eleição do grupo, eu espero que seja uma coisa sadia, que não seja uma disputa, e sim um elo de representatividade entre a turma e a coordenação. Maravilha, maravilha. Ah, essas são as vantagens de quem trabalha aqui no hospital, né? Hoje eu disse para o Cláudio, vamos conversar, e aí ele disse, vamos pessoalmente. E aí eu fui lá na farmácia visitar ele, já conheci um pouquinho da farmácia, já conheci o André também pessoalmente, então temos essa vantagem. E para quem não trabalha aqui no hospital, quem ainda não pôde visitar, né? Amanhã a gente se encontra pessoalmente e aí a gente combina algumas visitas aí aos setores que vocês trabalham, ou até mesmo se trabalhar em outras instituições, e se quiserem me convidar, eu vou com o maior prazer. Tá bom, pessoal? Então, uma boa noite a todos. Espero podê-los encontrar amanhã pessoalmente no evento. E quem a gente não puder encontrar pessoalmente, nos vemos no online também. Tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Adri.